Oi gente, de boa, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou falar de um filme que foi super comentado em 2019/2020, que ganhou o Oscar de melhor captura, de melhor filme do ano, que é o filme O Irlandês. Então, se você quer saber mais sobre esse filme, se inscreve aqui no canal e deixa like. E deixa nos comentários também mais filmes que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Vamos lá, eu vou começar. E, gente, só pra falar, isso foram filmes que eu assisti... Caiu tudo. E, gente, eu até ia comentar com vocês isso agora. Todos os filmes que eu assisti desde 2019, tipo, pela primeira vez, então, por exemplo, Vingadores, que eu tô assistindo com a minha mãe, todos os filmes da Marvel. Eu até posso chegar a comentar com vocês, mas eu não fiz isso aqui. Pretendo fazer. Marvel, disso com todos eles. Mas eu fiz como se fossem fichas, e depois das fichas eu migrei pra um caderno que eu comprei com a finalidade pra isso, que é basicamente de filmes e séries. Então a minha fichinha de irlandês tá aqui. E eu vou falar sobre ele hoje, então eu vou estar com essa fichinha e com o meu iPad me ajudando só para eu ter mais uma base. Lembrando, eu não fiz faculdade de cinema, isso são todos um resumo, uma resenha do filme e com pontos que eu achei. Então é tudo meu achismo, nada comprovado por nenhum cinematógrafo, eu acho, né? Enfim. Então, isso tudo vem de mim. Vou deixar isso bem claro, porque depois aí muita gente fala: ai, mas você não sabe de nada, você não fez faculdade de cinema e tal. Eu tô falando fatos do filme que eu tenho como comprovação, tipo, data, atores, diretor, produção, quanto foi a produção do filme, premiações, o que eu achei do filme, que nota eu daria ao filme e a sinopse do filme. Então, são tudo que eu consigo dizer. E se é baseado, observações, frases marcantes, então eu vou falar mais ou menos isso sobre o filme. Então, vamos à sinopse do filme. O Irlandês. Se passa na década de 1950, a história de Frank Sheeran, um caminhoneiro que transportava carne, se envolve na máfia do Russell Bufalino, que tem uma máfia enorme, sua família da máfia é da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E então o Frank, ele vai no começo começar a trabalhar tanto como caminhoneiro quanto assassino, porque essa era a função dele na máfia. E depois ele se envolve com outros tipos de pessoas, então ele se envolve, por exemplo, com o Jimmy Hoffa, que é um político da época que acaba sendo assassinado. E tudo isso tem envolvimento com o Frank Sheeran, porque ele que matou o Jim Hoffa, ele que cometeu vários outros assassinatos e vários outros crimes, porque ele trabalhava para a família do Russell Bufalino. Que até no final da história mostra que eles eram muito amigos, então o Russell e o Frank, no final, eles ficaram amigos. Mesmo que o Russell tivesse um domínio maior sobre a máfia, e eles foram amigos, as esposas eram amigas. Amizade também. E a sinopse do filme é essa, é a vida do cara na máfia. E, nos dias atuais, se vocês forem parar pra pensar, filmes famosos assim, de máfia, nenhum deles vem muito da época de 2000 pra cá. A gente tem alguns famosos, mas nem tantos. Por exemplo, um dos maiores filmes de máfia, na minha opinião, é O Poderoso Chefão, e o filme mais novo é de 1990. Então, os recursos que foram usados em O Irlandês também foram coisas muito novas, então parece que você realmente está lá dentro, sabe? Então, foi um filme ótimo. Como eu fiquei sabendo desse filme? Letícia, você. Eu nem sou muito de assistir filme de máfia. Gosto muito, mas não é meu gênero de filme favorito. Diferente da Marvel, que eu sou apaixonada, eu assisti todos os filmes da Marvel. Eu sou apaixonada pela Marvel. Então,
eu não tenho muito o que falar. Mas por que que muita gente que nunca tinha assistido um filme da Marvel foi assistir, por exemplo, Vingadores Ultimato? Porque tinham 3 horas e tanto, e todo mundo ficou, ai, filme de 3 horas, filme de 3 horas. Titanic ninguém fala, Titanic todo mundo fala. Tem 3 horas e meia de Titanic? Sim, 3 horas e 26 minutos, se eu não me engano, na real. Mas ninguém fala de Titanic. Ninguém. O Irlandês ficou famoso por ser um filme produzido em 2019 e lançado em 14 de novembro de 2019, essa data no Brasil. E ele tem 3 horas e 29 minutos. Que filme, tirando Vingadores, que é um filme assim gigante, ou filmes de máfia antigos, é muito difícil um filme desse. Então as pessoas aclamaram esse filme, a população em geral, por conta que ele foi um filme muito grande, o que gerou polêmica, as pessoas falavam e falavam desse filme. O filme de 3 horas e meia. Aí você falava assim para as pessoas, eu assisti o Irlandês. O filme de 3 horas e meia é esse mesmo. Então ele ficou conhecido na população, pelo menos aqui no Brasil, na minha cidade, São Paulo, por isso. Então vamos ao diretor. Diretor Martin Scorsese. Adoro esse diretor, um dos meus favoritos, inclusive. Martin Scorsese, pra quem não sabe, também dirigiu O Poderoso Chefão, de 1990, ou seja, O Poderoso Chefão parte 3, Taxi Driver, O Irlandês e o famoso filme com Leonardo DiCaprio, O Lobo de Wall Street. Então esses foram 4 produções apenas de Martin Scorsese, mas ele é um ótimo diretor, né, que ele não é produtor, um ótimo diretor, ele faz o trabalho dele ótimo e muitos filmes dele são premiados e muito famosos. Elenco. Eu vou citar 2 aqui que eu sou apaixonada, mas tem o Joey Pesci também, então vamos lá. Já falando do Joey Pesci é o que faz o Russell Bufalino. Ele é um ator conhecido, mas nem tanto quanto os outros. E filmes que ele fez, eu anotei aqui. Outros filmes que ele fez O Poderoso Chefão 3. E ele fez também Esqueceram de Mim 1, o de 1995. Então esses foram 2, além de O Irlandês, grandes sucessos de Joey Pesci. Mas, tirando ele, nós temos dois caras que, assim, daria de tudo pra sei lá, cara, não sei. Enfim, que são Robert De Niro e Al Pacino. O Al Pacino é o cara que fez o Scarface, é o cara que fez o Irlandês, é o cara que fez o Taxi Driver, é o cara que fez Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Então o Al Pacino fez diversos filmes e eu não era muito fã do Al Pacino até, reconheço isso, eu sabia quem ele era, mas não era muito fã, até ele fazer o Irlandês. E aí eu comecei a olhar mais trabalhos dele e ficar mais apaixonada. O Al Pacino, ele faz o Jimmy Hoffa, que é um político na época, que morre no filme. Inclusive, depois eu vou chegar nisso, faz parte do livro, eu vou chegar nisso e eu explico direitinho pra vocês. E tem o Robert De Niro. Cara, o trabalho do De Niro eu conheci por O Irlandês. Eu sabia que ele era um ator muito famoso, mas eu nunca tive muito contato com trabalhos dele. Então, O Irlandês também foi meu primeiro contato com o Robert De Niro, porque eu gostava de filmes, tipo, com os atores da Marvel. Então, eu assisti Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, tipo, Tom Holland, Tom Hiddleston. Eu assistia filmes com pessoas que faziam o mundo Marvel ou séries que eu assisti. Então, ficava nessa pegada meio vai, não vai, faz, não faz. Então, eu decidi realmente começar a assistir filmes com uma qualidade diferente, sabe? Porque são muito diferentes se você pegar um filme da Marvel. Eu não tô falando que não é bom, não. Os filmes da Marvel são maravilhosos. Olha Thor Ragnarok, olha Soldado Invernal, Capitão América Soldado Invernal. Então, assim, mas são pegadas diferentes de filme, sabe? E, enfim, contato com o filme de máfia mesmo, o Irlandês foi o primeiro. Mas vamos ao Robert De Niro. Como eu conheci mais o trabalho do Robert De Niro?
Eu assisti o Irlandês e falei, cara, Robert De Niro é famoso, tá? Mas não sei. Gosto mais do Al Pacino, vou ver mais a vida do Al Pacino, porque eu acho que ele vai ser mais interessante pra mim. Então, o que que eu fiz? Eu fui procurar os trabalhos do Robert De Niro. Então, o que que o Robert De Niro... Outro dia eu passando na TV, tava assistindo um canal que eu não sei nem que canal era, mas começou a passar um filme que minha mãe falou que eu precisava assistir, que é Entrando Numa Fria. E, consequentemente, quem faz Entrando Numa Fria é o Robert De Niro. E eu assisti o filme e falei, cara, esse não é o cara de O Irlandês, o Robert De Niro é. E eu assisti. E aí eu fui conhecer também um pouco mais o trabalho dele, porque ele me cativou mais fazendo um filme de comédia do que fazendo um filme de máfia. Não que o papel dele como Frank Sheeran foi ruim, não é isso que eu estou dizendo. Só tô falando que eu, Letícia, me interessei mais pelo trabalho dele quando ele fez uma comédia. E aí, depois que eu assisti Entrando Numa Fria 1, já assisti o 2 e o 3 na mesma tacada. Eu assisto um filme por dia, né? Então, às vezes 2, mas normalmente é um filme e as minhas séries. Um episódio de cada, normalmente 2 episódios por dia. E aí Então foi quando eu me interessei por Robert De Niro. Então eu acho que é que eu sou mais atraída. Tadinho do meu Homem-Aranha, ele caiu. Tadinho. Enfim, eu fui mais atraída pela comédia. Eu amo comédia. Pra mim, comédia é o meu gênero de filme favorito. Mas eu também gosto muito de filme de máfia. Vai entender. Mas Então, sobre os atores e como eu conheci eles, é basicamente isso. Então, das pessoas, assim, do filme é basicamente isso. Vamos lá, em questão de produção, foi uma produção de 159 milhões de dólares, o que é uma quantidade muito grande de dinheiro. Mas, como filmes de máfia tem essa tendência de serem super estendidos, e eu vou explicar o porquê. Os filmes de máfia, se você não entende a ação que ocorreu antes, você não entende o filme. Então, por exemplo, se você não sabe que o cara fez tal ação, você não sabe por quê tal pessoa fez tal coisa com o capanga dele e mandou sinal para outro cara, e aí, entendeu? Então, é muito confuso. Então, você precisa, são filmes que normalmente são muito longos. Se você pegasse um filme de 1h40, sem as cenas deletadas, daria mais ou menos, sei lá, 2h30, 3 horas. Ou seja, o Irlandês consegue ser um pouco maior do que um filme sem as cenas deletadas. Então, imagina a quantidade de cena que precisou ser feita para esse filme. Foi extraordinário, foi uma quantidade enorme. E, enfim, é isso que eu tenho a dizer sobre tudo. Enfim, aquilo foi sobre a quantidade de dinheiro que o filme foi produzido. Mas uma coisa que não é muita gente que sabe é que O Irlandês é baseado numa história real. Porque assim, eu vou até tentar achar o nome do livro em português, porque eu só achei o nome desse livro em inglês. Eu quase li esse livro. Chama O Irlandês, Os Crimes de Frank Sheeran a Serviço da Máfia. Seguinte, em 2004, abriram uma investigação porque o Jimmy Hoffa, que é o político que o Al Pacino faz, é o papel do Al Pacino, o Jimmy Hoffa é encontrado morto numa casa com as paredes pintadas, sendo que em inglês o nome do livro é I Heard You Paint Houses, ou seja, eu escutei que você pinta casas. Por quê? O Frank, ele era conhecido como pra matar as pessoas. Quando ele falava que você tinha que pintar a casa, é porque você ia matar a pessoa a tiros. E as paredes iam ficar de sangue, porque ia respingar sangue. Você dava tiros, o tiro ia passar pela pessoa e ia respingar em tudo. Por isso que você pinta casas, então, quando ele foi matar o Hoffa, Jimmy Hoffa, isso tem envolvimento, tá? Então, tem envolvimento com esse lado aí. E ele é um filme que... Um filme. Ele é um livro que foi publicado em 2004, quando
quando fecharam, na verdade, o caso, a investigação do assassinato de Jimmy Hoffa. E aí, o Charles Brandt, que escreveu esse livro. Então, ele é baseado numa história real de uma investigação que ocorreu. E aí, nesse livro, ele conta a vida do Frank Sheeran. Porque, isso também tá no filme, um leve spoiler, o Frank Sheeran vai ser preso. Quando ele é preso, todos os crimes dele vão ser colocados no papel, as pessoas vão conseguir mostrar. E foi, inclusive, que ele é preso pelo assassinato do Jimmy Hoffa. Então, em 2004 foi originalmente publicado, mas em 2019, com o filme, ele foi republicado com uma adaptação e chama só O Irlandês, que é basicamente a história do filme. Então, eu não li os livros, eu não tenho essa ciência de quem lê esses livros, mas quem leu um livro e o outro, se compararem, tem pontos que não vão ser iguais, que vão ser diferentes, porque um é um caso baseado numa investigação e outro é um livro baseado no filme. E o filme foi baseado na investigação. Então, é um caminho maior. O livro de O Irlandês está mais longe do que... Está mais longe do que o livro baseado... Do que o livro desse Charles Brandt. Acho que deu pra entender. Vou pegar, assim, as duas frases que mais me marcam. A primeira era como no exército. Você seguia as ordens, fazia a coisa certa, você era recompensado. Que é falado pelo Frank. Então o Frank vai falar isso como ele é um relato do Frank, contando a história dele, uma hora ele vai pegar e falar, era como no exército. Você seguia as ordens, fazia as coisas certas e você era recompensado. Então, queria dizer, quando você fazia o que os mafiosos pediam, você era recompensado e isso faria uma hora você chegar no topo da cadeia da máfia. E a outra é um diálogo entre o Jimmy Hoffa e o Fred, e o Frank, que é aquele diálogo. O Jimmy pergunta assim, ouvi dizer que você pinta casas. E o Frank fala, sim, é verdade, senhor. Então, isso significa que ele era um assassino. Isso eram tudo linguagens que eles usavam, porque eles falavam em telefone. Se o telefone tivesse grampeado, falar, o cara pinta a casa, mas o que pinta a casa significa naquele contexto específico, sabe? Então, tudo tinha um porquê. Tudo dentro da máfia tem um porquê e eu acho isso super interessante, porque eles têm que ser muito inteligentes, né? Vamos combinar que eles não podem ser qualquer um. Enfim... no meu nível de 5 estrelas, como esse filme estaria? 1, 2, 3, 4 e meia. Não daria 5 estrelas porque eu vou falar como eu, no meu achismo de crítica de filmes da minha idade, não sou formada nisso. Mas o que eu acho do filme? Eu achei que o filme foi muito bom, mas os últimos 30 minutos do filme eu não entendi. Eu sei que o filme era pra contar a vida do Frank, cara, mas os últimos 30 minutos foram muito aleatórios. Depois da morte de um certo personagem, eu acho que a história... Eu não entendia que rumo queriam levar a história. Desculpa, eu tô com um pouco de sono, tá um pouco tarde, eu tô gravando o vídeo assim. Quase 11 horas e eu tô com sono, que eu já acordei cedo, tive aula, então, enfim. Meu pensamento sobre o filme. O filme foi um filme muito bom, mas no final dele eu achei que o desenvolvimento, enfim, como eu tava falando, né? O desenvolvimento não foi o melhor. Eu acho que poderia ser muito mais resumido esse final. Em vez de levar meia hora, podia levar, sei lá, 10, 15 minutos, dava pra contar, porque não precisava de tudo isso. Eles fizeram do fim uma coisa muito grande e, na verdade, o fim era só um fim de qualquer pessoa, a morte. Então foi basicamente a vida do Frank Sheeran enquanto ele estava vivo. Foi realmente a vida dele. Só que a parte marcante da vida dele, ele contou em 2 horas, em 3 horas. E os últimos 30 minutos foram ele velhinho, como ele tava, né? Então... que saco, meu. Odeio ter sono. Enfim, 4 estrelas e meia por isso. Só porque esse final também não me apeteceu. Não foi uma coisa que eu gostei. Então, ai, que susto. Então, gente,
gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabe, dá um like, se inscreve aqui no canal, porque nós teremos mais conteúdo sobre filmes. E eu posso trazer sobre séries e livros também. E é isso, gente. Coloquem também nos comentários mais filmes que vocês querem que eu traga. Então, se vocês querem que eu traga esses aqui, que estão nas fichas, que são alguns filmes que eu assisti no começo da quarentena. Se vocês querem que eu traga filmes que eu assisti mais recentemente, Marvel, DC, o universo, né, que vocês querem, os da Disney. Porque eu sou uma pessoa muito, sinceramente, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu estudo muito. Eu sou aquela aluna que você fala assim, nossa, a aluna nota 10, passa o dia inteiro estudando. Não, eu passo o dia inteiro assistindo série, filme e, sei lá, 20 minutos do meu dia estudando. É basicamente isso que eu faço da minha vida. Sincera, tô sendo sincera pra vocês. E eu assisto filme por prazer, por puro hobby. E tudo isso que eu faço é com carinho pra vocês, porque eu gosto muito disso. Sendo que, se você olhar aqui atrás, são fotos minhas com os meus pais, minha mãe e meu pai. Meu pai, minha mãe. Homem-Aranha, Claquete. Eu sou meio viciada em cinema, que tem vários funkos de vários personagens. Que isso é importante pra mim, inclusive falta um, que tá guardado lá, porque ele quebrou. Eu tenho 2 funkos quebrados. Mas eu espero que vocês de verdade tenham gostado. E é isso. Me falem filmes que vocês querem que eu faça, um resumo, ou livros de séries, o que vocês quiserem, top 5, enfim. Mandem o tipo de vídeo que vocês querem, tá bom? Beijos, beijos e kisses. Tchau!